E como está sofrendo muito. Aí não faz nada. Vai embora sem fazer nada. Isso acontece muito no meio de nós. Quantas pessoas continuam sofrendo porque as pessoas veem e não fazem nada. Eu percebo que às vezes as pessoas ficam insensíveis. Há 2 domingos atrás, eu fui celebrar numa comunidade e era a festa do Coração de Jesus. Aí eu terminei e 2 leigas perguntaram se eu podia visitar uma doida. Visitar uma doida que estava presa num quarto na casa dela. Bom, eu já visitei muito esse caso desse e percebo que há muita crueldade nisso aí, né? Muito descaso. Aí vou mesmo. Deixar para estar vendo, eu vou logo. Encontrei aquela casa, uma casa bem pobre. Primeiro uma senhora bem idosa que estava lá, era a mãe da moça que estava trancada num quarto pequeno, só com a porta de ferro, com as grades de ferro, coberta assim com lençol, porque ela estava sem roupas, né? Fica lá, ela estava assim, ficava lá presa. Não tinha cadeira dentro, não tinha banheiro, tinha só uma rede velha preta de sujo, encostando no chão. E não tinha quase nenhuma telha. Eu acho que não tinha nem um terço de telha. Só algumas, porque ela pulou e arrancou tudo. Ficou lá, aquela mulher desprezada. Mas anos que está lá. E a gente percebe assim, aquela senhora pobrezinha, já idosa, bem pobre. A gente nota que ela não podia fazer nada. Ela pergunta, ela não podia fazer nada, né? Só botava a comida assim pela janela que tinha, né? E não abria a porta, botava assim por fora. Ninguém entrava lá nem para cuidar dela, porque é doida, né? O pessoal chama, né? E aí você vê, e aí vai ficar daquele jeito a vida toda. Não pode ser assim, é uma pessoa humana. É numa cidade, tem prefeito, tá? Tem o padre, tem milhares de famílias, né? Acho que não tem só 1000 famílias, tem muitas. E todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. É a mesma coisa, é uma coitada. Não há compaixão. Você olha, vê aquela coisa, né, uma pessoa presa, né, uma doida, e aí fica por isso mesmo. Para mim foi assim uma coisa muito difícil, porque eu visitar assim e ficar por isso, não. Aí eu deixei uma carta para o padre, mandei uma carta para ele. Primeiro, tinha 3 soluções, 3 medidas. A primeira seria falar com a ação social. Não existe isso em toda prefeitura? Ação social, que é responsável por esses casos, para ver o que a ação social podia fazer para aquela mulher. Ela vivia no sol, toda queimada. Agora é sol, né? No inverno era chuva, porque é assim, descoberta assim, nós estamos aqui. Só o quarto, só com as paredes do quarto. Ela arrancou as telhas tudinho, porque era baixo, ela arrancou. E aí, o que acontece? Vá lá primeiro com a ação social, que é o primeiro órgão responsável. Quando as pessoas sofrem questões sociais, a prefeitura é responsável. Pode não fazer, mas o povo pode cobrar. Segundo, coloquei na carta, se a prefeitura não der atenção, não prometer fazer alguma coisa e não fazer mesmo, então tem que fazer uma campanha na comunidade para arranjar, botar umas telhas lá, ajeitar, dar dignidade. E terceiro, se a comunidade não ligar, porque aí será que a comunidade não vai ligar? Porque não tem ligado até agora não, mas pode ser que a gente falando, mostrando, então a pessoa veja, né? Então a terceira seria colocar para a diocese para ver a possibilidade de resolver, que é em casa, né? Mas eu queria ver também, primeiro, aquele que é o primeiro responsável, que é o setor social. Porque aí eu espero que, de qualquer forma, vai sair uma solução. Aí já foram a prefeitura prometeu de fazer, eu não sei se for com promessa de político, que só faz prometendo e vai prometendo e esquece o que prometeu para trás, para frente, aí não vai acontecer nada, tem que usar a segunda saída, né? O importante é que a gente veja que é uma pessoa humana e que está sendo tratada pior do que bicho. A compaixão faz a gente analisar a situação e ver, não é justo. Essa mulher está debaixo de sol e chuva, sem nenhuma proteção.
Só porque tem problemas mentais. Eu vi as fotografias, a mulher que era sadia, há poucos anos atrás. Poucos anos, eu já estava aqui em Pintos quando eu fui tirar da fotografia, era normal. E ficou assim, e agora fica abandonada. Isso é injusto, nós não podemos usar desse tipo de comportamento entre nossos irmãos e irmãs. A compaixão é sentir. Jesus não viu pessoas só doentes, certamente tinha, mas pessoas que precisavam de um cuidado. Esse cuidado não é só de saúde, não. É cuidado também de atenção, de valores, de dignidade. Quando ele olhou assim, ele viu tudo. Parecia um rebanho de ovelhas sem pastor. Quer dizer, abandonado. A situação que está ainda muita gente na nossa sociedade. Ora, isso aí é um ensinamento de Jesus para os apóstolos e hoje para nós, para a gente cair na real. Às vezes, num lugar como esse, tem gente em situação horrível e que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Quando eu trabalhava em Fortaleza como padre, uma vez eu saí visitando as casas assim, num bairro lá, que era da paróquia, e aí encontrei uma casa que não tinha nada. Você vê uma casa que não tem onde sentar, não tem panelas, não tem uma garrafa de feijão, não tem nada. Não tinha nada. E eu disse, mas aqui não tem nada. Ela disse, pois é, seu padre. E nós estamos passando fome. Mas por que não disse para a comunidade? É porque a gente tem vergonha. É muito difícil a situação. De uma hora para outra, nós fomos perdendo tudo, emprego e tudo, a gente está passando fome. Eu disse, mas não pode ficar uma coisa desse jeito. Aí fui celebrar na mesma tarde. Chegou a noite, fui celebrar. Celebrei normalmente como aqui, quando se terminou a parte da missa, que eram os avisos. Eu perguntei, gente, por acaso vocês conhecem alguém aqui que está passando fome? Aí o pessoal passava a cabeça, não. E o dirigente falou assim, não, seu padre, não tem ninguém passando fome, não. Pois eu disse, pois eu acho que tem. Se vocês toparem fazer uma caminhada para mim, eu vou levar vocês numa casa de um pessoal que está passando fome. Aí eles ficaram assim meio assustados, aperreados. Pois vamos, agora vocês vão. E fomos lá. E eles viram, né? Quer dizer, às vezes a gente vive assim, alegre, satisfeito, e aí não vê a situação do outro. Eu admiro muito nas comunidades, onde as pessoas fazem até leilão para ajudar uma cirurgia, ajudar uma pessoa pobre. Isso eu já vi muito aqui no Piauí. Fico maravilhado com isso. Nós precisamos ser sensíveis. Quando eu era pequeno, morava no interior lá do Ceará, e naquele tempo não tinha ambulância, não tinha nem estrada de rodagem, era só um caminhozinho assim, eram 6 quilômetros da cidade. E eu vi muitas vezes, quando adoecia uma pessoa, uma senhora, o senhor adoecia, o que o povo fazia? Cortava um pau na mata, que tinha muita mata grande assim, um pau como aquele poste ali, movendo aquele tamanho ali, amarrava uma rede no pau, numa ponta e noutra, aí botava 2 homens para carregar, de shot para a cidade, como se fosse uma ambulância. Vi muito isso. Quando morria uma pessoa, não tinha caixão, naquela época não tinha caixão, ele botava dentro de uma rede o corpo, amarrava no pau, do mesmo jeito, tirava na mata cada vez, e levava de shot para o cemitério, porque lá não era proibido, ainda hoje é proibido de enterrar as pessoas nas casas aqui no Piauí para o cemitério, na terra da casa, né? Mas lá não, tem que ser no cemitério oficial, né? E uma vez eu perguntei a um homem que era todo enterro, toda pessoa doente, eu vi aquele homem ali, ajudando. Ele era muito disposto, e eu perguntei, mas tu sempre está assim, por que você faz isso? Eu ainda era adolescente, mas perguntei, eu lembro dessa pergunta. Ele disse, é porque um dia eu sei que eu posso precisar, né? Ainda hoje eu fico pensando naquela resposta que ele me deu, né? Eu posso precisar e eu quero fazer a caridade antes. Quer dizer, sentir pelos outros, isso é compaixão. E nosso Senhor ensinou. Agora a compaixão de quê? De cuidar das pessoas. Cuidar de um que mais precisa mais, mas cuidar de todos. Então ele ensinou os discípulos. O que era que vinha acontecendo? Antes